Então hoje a gente vai fazer a leitura do Evangelho de Mateus no capítulo 12, certo? Certo. Vai ser o capítulo todo, né? Tem 50 versículos. Isso. E você que vai ler, né? Então pode começar. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou a todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulso dos filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Considerem: uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom
tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, e diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele, e estendendo a mão para os discípulos disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Maravilha. Essa parte aqui tem no The Chosen? Vocês lembram? Não lembro. Eu lembro que tem dessa questão das espigas e da cura Eles rapaz. comerem, né? Eu também Essa lembro. parte, mas essa parte eu não lembro se tinha essa parte do final aqui. É, eu realmente também não lembro. Então essa questão, né, a gente começa o capítulo por essa questão dos fariseus cultuarem o sábado, né? Uhum. Que é isso que eles faziam, né? Eles cultuavam a lei e julgavam todo mundo que desobedecia. Eu não acho que era uma cultuação, mas eu acho que era um medo tão grande que eles tinham de se tornar escravos de novo, porque eles foram escravos várias vezes. Deus falava que porque eles não obedeciam às leis, que toda maldade recai sobre o povo. Então, com o tempo, eles foram cada vez mais tentando colocar lei sobre lei, entendeu? Tipo assim, para evitar cometer a transgressão dessa lei, vamos criar mais leis para dificultar mais ainda, para tipo, você não pecar de jeito nenhum. Então, Uhum. vamos criar cada vez mais detalhes, né? Apesar de que no, lá em Números fala de um rapaz que foi pegar a lenha, e aí pegaram esse rapaz no sábado, pegaram esse rapaz, levaram até Moisés, e Deus mandou matar esse rapaz porque foi colher uma lenha no sábado. Então, está mais ou menos. Aí foi por isso que eles criaram esses detalhes de lei, né? De não fazer nada, não pegar nada. E Tem você essa passagem aí? tem. Tá em Números 15, do Interessante. 31. 31 não, deixa eu ver. 32. Números 15 e Capítulo. 32. Ah, tá. Capítulo 15, versículo 32. Uhum. Mas o importante é você entender o contexto inteiro, né? No versículo 30 explica o porquê.
Mas aí você consegue entender o porquê que tinha essas leis, né, de sábado. Sim. Né? Entendi. Mas aí Jesus veio e mostra para eles que qual é o intuito, né? Ele até fala aqui que é lícito fazer o bem aos sábados. No versículo 2, né? Não, do 2 não. Cadê? Ah, é o 12. É lícito fazer bem nos sábados. Jesus fala que ele, no versículo 8, fala o filho do homem até do sábado é o Senhor. Então Jesus, ele é o Senhor do sábado. Sim. Quando você vai lá em Apocalipse também fala, né, que João ele teve visão no dia do Senhor. Ali remeteram também ao sábado, o dia do Senhor é o sábado. Tanto Uhum. Jesus como de Deus. Deus e Jesus são os senhores do sábado. O sábado é de Deus. Então não é o nosso Entendi. dia. É o dia de Deus. E aí Jesus explica para eles: sábado é para fazer o bem, não é para um dia, como você disse, né? Você fazer do sábado um Deus, mas é o sábado. Uhum. Sábado é um dia para você fazer o bem. Sim. É, que é o que eles não entendiam, queriam matar Jesus por causa disso. Mas aí entra o culto deles, né? Eles cultuavam o sábado. Eu acho que também por essa questão de idolatria à lei. Uhum, E, e eles cultuavam o sábado, tipo, ele é um dia de descanso e tal, mas os fariseus, eles eram bem proselitistas, né? uhum. Tanto é que um dos dias que Jesus mais utilizava para fazer milagre era praticamente no sábado, né? A maioria dos milagres aí era sábado. Uhum. Você vê isso várias vezes na continuação dos relatos aí. Você vê várias brigas de Jesus com eles por causa do sábado, né? Sim. E ele cumpria o sábado também, né? Sim, claro. Não tem como não cumprir. Se ele transgredisse o sábado, ele não poderia ser salvador, né? Sim. E aqui, onde que ele tá nesses capítulos todos? É em Cafarnaum? Nesse capítulo 12, É. deixa eu ver. Ele tá em Cafarnaum. Fala no 11. Eu voltei pro 11 para ver. Ahn, que é o lugar que ele, tipo, pelo que eu vi, é meio que a base dele, né? Ele sempre sai daí e volta pra aí. Gabi e Esther, querem fazer comentários? Tô aqui ouvindo vocês. Por Quê? enquanto, eu tô ouvindo aqui, eu tô ouvindo vocês, mas por enquanto, nenhum comentário, só dizer que a explicação do Pedro foi uma explicação bem interessante, que eu não tinha visto ainda por esse ponto, questão do sábado, questão do cumprimento assíduo dos judeus com a lei, né? Eles realmente, como eles tiveram um passado assim de muita rigidez também, né, com os mandamentos e tudo, questão, a questão punitiva, porque quando os judeus desobedeciam o mandamento, eles realmente eram punidos, né, severamente, com a permissão de Deus, para que eles cumprissem e tudo mais. Então, eu acredito que isso realmente começou a ganhar força no imaginário das próximas gerações, e aí é aquela coisa, você perde o equilíbrio, né, aí você sai totalmente do propósito por conta do medo.
Então a lei realmente gerou esse medo nele. Então, o que explica, né, todo esse comportamento litúrgico e tudo mais dos judeus com a lei. Mas eu vejo agora mais do lado do medo também. Ao medo claro, eles eram religiosos de fato, né? No sentido religioso que nós entendemos hoje. Não dá para negar. Mas também a questão do medo, acho que era muito forte. Estava muito presente na época. Também achei interessante. Eu acho que o versículo o que Jesus vai falar depois se encaixa muito bem, né? Então, se vocês entendessem o que diz misericórdia quero e não sacrifício, então os fariseus eles tinham essa questão do cumprimento da lei tão forte neles que eles deixavam até de ter misericórdia pelas pessoas, pelos necessitados. Então, e aí Jesus ele vem justamente para equilibrar isso, né? Para colocar as coisas no seu devido lugar. Por isso que ele diz, né? Eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. Mas se eu não tiver misericórdia, tem alguma coisa errada. Então é possível fazer as duas coisas, cumprir a lei com misericórdia, sabe? Então achei bem interessante também. E esse versículo é um versículo que eu gosto bastante. Mexe bastante comigo. Qual? É o que eu falei, né? Do misericórdia quer e não sacrifício. É como se Cristo estivesse mostrando agora, né? Olha, agora eu vou dizer para vocês o que é que vocês deveriam fazer no sábado. Por que vocês devem guardar o sábado? É isso aqui, ó, que vocês precisam fazer. É misericórdia, adorar o Senhor, fazer o bem. Ou seja, é um dia para vocês deixarem de viver para vocês mesmos, né? Já que todos os outros dias vocês trabalharam, vocês lavraram, cultivaram, cuidaram da casa, esse dia é o dia do Senhor. E é bem claro quando a gente lê toda a Bíblia que quando a gente cuida do necessitado, do órfão, da viúva, a gente está fazendo isso para o próprio Senhor. Né? Ele recebe isso como algo para ele. Tiago vai falar, né? Tiago 1:28, eu acho, vai falar que essa é a verdadeira religião. Atender a necessidade do órfão, da viúva, se manter puro, né? Da concupiscência do mundo. Então, é isso mesmo, Gabi. Jesus vai falar, né? O sábado é para você viver para o outro vivendo para Deus. Uma obra para o outro, né? E não para si, agora. Exato. Ou seja, os homens passam ocupados com suas próprias coisas a semana inteira e a única coisa que Deus pediu é que eles separassem o único dia da semana para se desconectar dessas coisas e fazerem agora o que agrada a Deus. E eles perderam completamente o significado disso. Muito interessante. Eu lembro, há muito tempo atrás, eu conheci uma menina adventista e um dia eu fui conversar com ela sobre o sábado e perguntei o que eles faziam e ela falou que eles faziam justamente isso. Acho que o Pedro vai poder explicar melhor. Mas era um dia que eles tiravam para poder fazer a obra social e aí eles se reuniam. O trabalho do Senhor, é o nosso trabalho. Exatamente. Exatamente. Voltaram então, a raízes, né? E também, assim, né, acho que até essa questão de guardar o sábado, vou ficar em casa, então, tipo, vendo filme, tô guardando o sábado, né? Acho que também não é isso, né? Tipo, de qualquer maneira, eu tô vivendo pra mim, né? Não é esse o guardar ainda que eu acredito que agradaria o Senhor, realmente. Bom, é esse o meu entendimento. O Pedro... Não, mas é exatamente isso mesmo. Exatamente. A pessoa que pega, vai na igreja e depois volta para casa, fica em casa deitado ou assistindo TV, tá transgredindo o sábado. Olha que interessante. O certo é exatamente você fazer o que Jesus fazia. É guardar um dia inteiro para a obra de Deus. Entendeu? É fazer algum projeto missionário mesmo de visitar pessoas, de fazer doações, de ajudar mendigos, moradores de rua.
É um dia que é trabalhoso, por isso que você não trabalha. É porque você trabalha para a missão de Deus, né? Nossa, então eu quero começar a Só guardar o que, sábado. só que infelizmente não é todos os sábados que a gente consegue ser perfeito como Jesus foi, né? Nesse sentido de fazer essas coisas. Mas é o objetivo é esse, né? O que Jesus nos ensinou a fazer é exatamente isso, entendeu? Nossa, Pedro, você falou isso e eu lembrei. Você falou agora, né, que não é todo sábado que vocês conseguem se organizar para isso. E aí eu lembrei de Deus dando as instruções lá no Antigo Testamento, que o povo ele deveria guardar a comida, estocar a Na comida, sexta. tudo, para que no sábado, isso, para que no sábado ele não precisasse se preocupar com isso. Então, de fato, exige uma organização, né? Uma Exatamente. disciplina e uma prudência para Exatamente. fazer o que Deus manda. Então, é É, mais, eu sempre mais difícil, né, parece. comparo bastante com o dízimo, né? Tipo, como que você vai chegar numa pessoa toda endividada e falar para ela devolver o dízimo para a igreja? Pô, a pessoa não se preparou, a pessoa não tem nenhum. Não consegue devolver o dízimo, ela tá toda lascada, né? Então, se ela não Uhum. se organizar, fazer toda uma tabela lá de gastos e entrada, ela consegue se programar e colocar o dízimo como prioridade. O sábado é a mesma coisa. Tudo com Deus você tem que estar em prioridade, né? Aí ela vai fluindo e nunca vai te faltar nada, porque você está pondo Deus em primeiro. Então eu acredito muito nesse ponto, né? Tem muita gente que fala assim, não consigo guardar o sábado porque por causa disso, isso, isso. Sempre vai ter algum motivo. Uhum. Mas se você não põe Deus na sua frente, não crê ter essa fé, aí não vai conseguir mesmo. Entendeu? Aquele versículo de Gálatas 5:22 que vai falar do fruto do Espírito, eu acho que, eu falo brincando, que todo mundo tem uma heresia pessoal, né? E a minha heresia pessoal é porque eu acho que o maior fruto e o que sustenta todos os outros é o domínio próprio. E eu acho que Uhum. cabe muito aqui. Então, para você, por exemplo, igual você falou de dar o dízimo. Antes de entregar o dízimo, uma pessoa precisou de muito domínio próprio para não gastar o que era do Senhor, né? O que é do Senhor. E para guardar o sábado é preciso também esse domínio próprio e ordem para organizar toda os afazeres, né? E fazer o que deve ser feito e não aquilo que eu quero fazer. É. Então, me lembrei aqui. E, ô Pedro, uma pergunta. Aí vocês guardam na igreja, né? Na sua igreja, a igreja que você frequenta, vocês guardam sábado, então o normal, comum é que vocês realizem alguma obra social no sábado. Uhum. E o domingo para vocês, vocês também têm culto ou isso é feito só no sábado? Não, os cultos Dia de são de trabalho. sábado, domingo e quarta-feira. Ah, então Os tem culto cultos. sábado e domingo. Tem sábado, domingo e quarta. Todas as Legal, igrejas. Mas legal. o foco mesmo, o que você for ver, o que mais enche é sábado. Domingo e quarta Uhum. assim, é mais vazio. Mas Mas tem os domingo não é cultos. pra trabalhar, não? Aí o domingo é o dia que você pode fazer suas tarefas do dia a dia. Você pode fazer É, e compras, é um você dia que pode pode fazer. ficar com a família também. Você pode ficar com a família. O importante é só a questão do sábado, que você guarda para Deus. Os outros dias é o seu dia que você vai fazer o que você quiser. Não necessariamente você está trabalhando, mas você pode fazer outras pessoas trabalharem para você. Aí você pode fazer o que você quiser. Entende? Então, porque o domingo, na verdade, eu vi que ele é um dia muito importante para trabalho. Porque ele é um dia de planejamento, ele é o primeiro dia da criação, Uhum. né? Então ele é um dia de planejamento, ele é um dia que exige a pessoa, se ela trabalhar no domingo, Deus vai abençoar mais a vida dela, entendeu? Você pode pegar o domingo para varrer a sua casa, lavar roupa, deixar a casa em ordem, por exemplo. Você não vai fazer isso no Sim. sábado, você vai fazer isso no domingo. Então você vai deixar tudo preparado no domingo ali também para a rotina de trabalho. Às vezes sua semana inteira lá, de segunda a sexta, é aquela correria, aquela pauleira, você não tem tempo de cuidar da sua casa. Aí no sábado você tem um dia dedicado a Deus e no domingo você cuida do lar, né? Aí você tá você vai fazer compra, vai pra feira. Entendeu? Pelo menos essa é a minha rotina, né, meu? Mas é isso. Mas No- também tem. O domingo também é bem. É uma questão bem social, né? Que as famílias se reúnem, né?
Porque, por exemplo, de segunda a sexta, o normal é que as pessoas trabalham. Às vezes não conseguem ter uma refeição juntas, ou não tem tempo de visitar um parente, alguma coisa assim. Então, isso também é feito no domingo, né? Que já é uma coisa mais comunzona, assim. Acho que dá pra, com uma organização, né? Dá pra fazer tudo isso. Então, é isso. Qual é o próximo Ô, aí, ponto? Pedro, Ah, antes, a questão do sábado, não sei na tua igreja, né? Mas a questão do sábado, para vocês, também entra como critério de salvação ou não? não. Ah, tá. O critério de salvação é Ah, somente a graça de Jesus e tal. Só que a gente, como legal. nós acreditamos que você pode perder a salvação, então aí não só o sábado, mas entre qualquer outra lei, então Uhum, você pode perder a salvação. Então, por exemplo, a Andressa Urach, só um exemplo dela, né? Ela se converteu uhum, e tal, e hoje ela voltou para a prostituição. E ela se diz cristã e fala que Jesus ama ela, que ela vai ser salva. Mas ela vivendo a vida que ela leva, é impossível ela ser salva. Porque ela conhece a verdade e uhum. e ela faz filme pornô com o filho. Uma coisa terrível, abominável a Deus. Então, É, para nós, a situação que ela está, assim, visualizando de fora, não sou Deus, né, mas pelo conhecimento que a gente tem, ela não seria salva. Porque ela, sim, pela vida que ela leva, de que não é cristã, sabe? sim. É totalmente depravada, entendeu? Agora, a questão do sábado seria a mesma coisa, tipo, eu me converti e tal, e aí eu me afastei da igreja e eu tô vivendo minha vida, não guardo sábado, eu trabalho, faço outras coisas, então já me perdi, porque eu tô no mundão. Não porque eu tô na igreja, mas tô pecando no sábado, não, não é, isso não perde salvação. Esses pecados cotidianos que você comete no dia a dia, isso não perde não perde a salvação. O que vai te perder é o afastamento de Deus. Ah, tá. Então, automaticamente você perde, né? Mas não a salvação é pela graça. As obras podem te fazer perder a salvação. Tanto que Jesus fala, né? Muitos vão vir em meu nome, mas eu não conheço a galera porque ela nunca fez o bem para ninguém e tal. Então, as obras têm uma importância na questão de fidelidade a Deus, sabe? Sim, Aquele que diz que ama o Senhor, mas não guarda seus mandamentos é mentiroso, sabe? Então sim. é bem complexo esse tema, mas o sábado não salva ninguém. Quem salva é somente a fé em Cristo. Mas Tá tá em muito Êxodo bom. capítulo 20, né? O quê? Que Deus mandou guardar o sábado. Não, mas é que ela tá falando uma questão de salvação. Aí no meio cristão, a salvação é somente pela graça de Deus. Nada que você faça, você alcança a salvação. Ah, Quem prega exatamente. muito, É. quem prega muito essa questão de salvação pelas obras é tipo o espiritismo, os muçulmanos pregam muito isso também. Bom, eu não sei. Entendi. E gostei da resposta, muito bom mesmo. Valeu. É que tem muito preconceito, né? Tanto que a igreja adventista é considerada por muitos uma seita por conta disso, né? Eu nunca achei, não. Eu inclusive, já entrei em discussões assim. Nossa, faz muito tempo também, né? Eu era bem mais nova. Que algumas pessoas falavam mesmo, né? Ah, é uma seita e tudo mais. Eu falava, não acho não, pessoal. Eu acho que, não, a igreja adventista não entra nesse negócio de seita, não. Agora, por Uhum. exemplo, Testemunhas de Jeová, eu já acho que é uma Uhum. seita. Eles negam, assim, princípios basilares do cristianismo, né? Os adventistas não negam. Tem os Uhum. costumes. Eu vejo a igreja adventista como uma igreja que tem seus costumes, igual a batista, a presbiteriana tem também. Exatamente. Agora, aonde vai divergir muito, assim, de fé, que eu aí sim eu acho que sim, te coloca em perigo em questão de salvação, é o que os TJs ensinam, os Mormons, sabe? Uhum. É. Espiritismo, aí não dá não. Aí eu acho bem complicado mesmo. E até digo, não, essa doutrina pode realmente te fazer
perder a salvação, porque, por exemplo, os TJs não acreditam que Jesus é Deus. É. Não tem Testemunha de Jeová, gente. Uhum. lá começou da ideia. Jeová, gente. Eu acho esse nome muito engraçado, gente. Jeová, gente. Mas os Mormons também. Gente, é absurdo atrás de absurdo. Você fala, não, isso não tá certo. O Mormon é bem complicado. Agora, Igreja de Mormon. eu vejo igual a Batista, presbiteriana e tudo mais. Sim, sim. Jeová, gente. O Rodrigo Silva falou que a Igreja Adventista nasceu de pessoas que estavam prevendo o fim do mundo. Uhum. E aí deu errado. O fim do mundo não chegou. É. E aí foi para cada um para um canto. Então, Foi uma interpretação do livro de Daniel, que eles achavam que Jesus voltaria naquele ano lá, e aí eles começaram a conjecturar isso, fazer propaganda, muita gente caiu e não voltou. Aí todo mundo ficou desapontado, e depois disso surgiu a Igreja Adventista, porque eles voltaram a tentar traduzir o livro de Daniel, e aí entra outro tema, aí já é bem mais complexo. Pra tentar entender o porquê que Jesus não voltou. Sim. Ó, e passando aqui para um. Passando aqui. Eu vou pular alguns versículos, tá, gente? Bora. Porque aí Passando vem os aqui. milagres, né? É. Aí Jesus expulsa os demônios. Ele expulsa os demônios de novo. Que mais? Aí ele fala que quem falar mal do Filho do Homem não tem problema, mas não pode falar mal do Espírito Santo. É isso? Isso tá em qual versículo que você tá? 31. Eu acho que ele fala isso por conta do contexto que ele tava lá, né? Que os fariseus estavam associando a obra que ele estava fazendo de expulsar os demônios ao diabo. Então, automaticamente eles estavam dizendo, né, que Jesus, ao invés de estar agindo pelo Espírito Santo, estava agindo pelo diabo. Então isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Porque Jesus agia através do Espírito Santo. Lá no batismo dele, ele recebeu o Espírito Santo. Então, esse é o contexto, né, do que Jesus falou. Entendi. Ele fala aqui que qualquer um que quiser contra o Filho do Homem será perdoado, mas falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem no futuro. Só que ele não citou Deus aqui, né? Não. essa é uma das coisas que eu tenho dúvida também, essa questão da blasfêmia não ser perdoada. É uma dúvida mesmo, por exemplo. Eu fico pensando, mas e se a pessoa se arrepender do que ela falou? Boa pergunta. Então, mas é porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é o meu entendimento, né? É exatamente a pessoa chegar ao ponto de não se arrepender mais. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não é somente você chegar, vou xingar o Espírito Santo, ou para mim o Espírito Santo não é Deus, por exemplo, não é como alguns creem. Uhum. Mas é mais no sentido de a pessoa estar tão longe de Deus, como, por exemplo, Satanás, né? Não tem mais Sim. volta. Então tem pessoas que sentem o prazer de voltar, volta para a igreja e tal, aí daqui a pouco se afasta de novo, depois volta, depois se afasta, beleza, acontece. Mas essas vindas e vindas, às vezes a pessoa já tá com o coração tão duro, como aconteceu com o Faraó, por exemplo, né? De tanto ele ficar indo e voltando, indo e voltando. O coração dele foi se endurecendo e não tem mais volta. Chega uma hora que o Espírito Santo já não consegue mais agir no coração dessa pessoa, porque a função do Entendi. Espírito é convencer do pecado. Então você Uhum.
se afastou tanto do Espírito Santo que ele já nem consegue mais te convencer do pecado, de que você é pecador. Aí já era. Pelo menos é meu entendimento, né? Faz É muito sentido. como, é como, por exemplo, o próprio ato da blasfêmia e esse endurecimento do coração que não tem mais volta na mente da pessoa, né? No coração É. dela. Ah, tá. É, Não, quem eu falo falou isso. isso foi o Lamartine Pozella, falou isso lá no Inteligência Limitada. Que ele falou que são pessoas irrecuperáveis. Uhum. Eu falei isso porque uma vez eu fui num culto, eu era um pouco mais nova, né? Assim, na fé e tudo. Tava entendendo, né? Porque eu já nasci na igreja, assim, mas eu tava entendendo. Aí eu fui no culto e o pastor pediu pra eu levantar. E ele falou assim: Olha, moça, Deus tá dizendo que ele tá te curando de uma hérnia, de uma doença de hérnia. Aí eu fiquei parada, assim, olhando pra ele, mas eu não senti que aquilo era verdade, sabe? Eu fiquei meio assim, meio assim. Mas era pra Aí ele você? falou, era pra mim, ele pediu pra me levantar e E tudo, você tinha você. hérnia? Então, eu não sei. Eu nunca fiz esse exame, não. Foi Eu curado, senti ninguém ia alguma. achar mais nada mesmo. Eu fui, então, eu sentia algumas dores mesmo na região do umbigo e doía muito. Ah, Eu não sei se realmente era para mim, era só uma dor aqui no umbigo. depois desse dia parou. Parou, não tive mais essas dores, não. Aí ele falou isso. Só que na hora, eu não sei se eu fiquei em choque, ele ter pedido pra me levantar, eu tava com vergonha. Eu falei, mas será mesmo que é Uhum. verdade isso? Aí eu fiquei com. Nossa, depois eu fiquei morrendo de medo. Meu Deus, e se é o Senhor mesmo tá falando? Eu tô aqui duvidando, meu Deus, blasfemia, pro inferno, pro inferno. Eu, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Uhum. Ah, Nossa, mas se fiquei. for curado, tá bom, né? Então, falei, não, eu jamais seria capaz de duvidar do poder de Deus. Se é o Senhor que tava mandando ele falar mesmo, é verdade. Mas eu falei, eu digo assim, que naquele dia eu fiquei com esse medo de ter blasfemado, ter duvidado do poder de Deus, né? Mas na verdade não era do poder de Deus, era da pessoa, né? A pessoa, o mensageiro. Eu estava colocando à prova o mensageiro, então. Falei, nossa Deus, não perdoa, não quero duvidar, não quero duvidar mais. É, Mas e, hoje eu entendo melhor que não era o meu caso, né? e é uma coisa que eu até assisti um debate recente na Rádio Musical, eles sempre colocam esse debate de doutrinas, aí coloca os dois pastores para debater algum tema. E aí, o último que eu assisti foi essa questão de expulsar demônios, que Jesus expulsou e falou que não, o Satanás não expulsa o próprio Satanás, que ele não vai brigar entre ele mesmo, né? Então, É, aí o debate era sobre isso. Se podem se podem ter se o Satanás pode, né, trabalhar com essas expulsões de demônios e tal, essas curas. Eu fiquei pensando, né, falei, é difícil, né, você tentar achar o que é certo, né? Porque para mim, Satanás faz esses tipos de milagres, falsos milagres, porque muita igreja faz essas coisas aí, mas é muita enganação também. Ou até mesmo outras religiões têm muito isso. Como isso que saber é se é de pior. Deus? Como saber se é de Deus? Ou se todos eles são de Deus de fato, né? Uma Tem muita coisa que enganação. o que eu acredito que no mundo espiritual, claro, o inimigo das nossas almas, né? Os espíritos malignos, anjos caídos. O que eu acredito que eles podem fazer é uma encenação para enganar as pessoas, porque eles fazem isso nas religiões, por exemplo, de matriz africana. Eu Uhum. já vi pessoas assim da Umbanda, né? Entre eles brigando. E aí um fazia algo, um trabalho para o outro fazia para o outro. E aquelas coisas que eles faziam, tipo assim, realmente, sabe, atingiam um ao outro. E, nossa, eu ouvia, né, as histórias deles contando um rapaz de serviço que era muito amigo meu, por sinal, muita gente boa.
Ele dizia, não, porque o que anda comigo tava me protegendo do que anda com aquele, porque aquele me queria o mal, que não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei pensando assim, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, nossa, mas não é possível que, né, o reino, que a gente sabe que é uma enganação, né, religiões de matriz africana, a gente sabe que não é o caminho, né? Então eu fiquei pensando comigo, nossa, mas meu Deus, eles brigando entre eles, será que tem mesmo essa divisão? E aí depois que me, assim, me veio à mente, me esclareceu que pode ser uma encenação. Pode não, né? É uma encenação para enganar, para continuar enganando aquelas pessoas, para fazerem elas pensarem que as suas entidades andam consigo e que as protegem, etc. Entendeu? Ah, não se preocupe, se aquele fizer uma coisa para você, eu vou estar aqui te protegendo. Mas na verdade, no mundo espiritual, isso é a mesma coisa. Estão enganando as pessoas para irem para o mesmo caminho que eles vão, que é a perdição, o caminho longe de Cristo, sabe? Então, Mas, acho que mas no mundo espiritual, teologicamente, o que são essas entidades? demônio. Todo mundo aqui tem o consenso disso, certo? Uhum. Sim. Então, esse é o caso. Demônios fazem obras também. Mas não um contra o outro. Mas as pessoas no mundo físico pensam que eles estão batalhando entre si pro bem delas mesmas, sabe? Mas no mundo espiritual é um reino unido para continuar enganando aquelas pessoas. Eu não vejo um demônio brigando com o outro, porque aquele que ele protege, entre aspas, né? Que serve a ele, quer atingir o outro e tudo mais. Eu não vejo isso. Essa divisão de fato. Mas tudo não passa de uma encenação também do próprio mundo espiritual, para as pessoas continuarem enganadas. Entende? É, eu não sei. Acho que eu não veria problema entre demônios brigando com demônios. Então, mas a própria Bíblia diz, o reino de Satanás não é dividido. Não, mas eles se alegram com a desgraça do outro, né? A partir do momento que uma pessoa pede pro próprio demônio, seu demônio vai fazer o mal pro outro, ele vai fazer, vai ficar feliz, o outro demônio vai devolver, entendeu? Então, que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. E todos eles têm essa ordem, Exato. né? Então eles vão se alimentar disso. Independente de quem pede, quem manda. Exato, independente das pessoas. Eu, por exemplo, eu não vejo no mundo espiritual os demônios, eles entre mesmo, eles com raiva deles mesmos entre si, nossa, por que você está fazendo isso com o meu, né, com o meu humano e tudo mais, meu humano. Não vejo essa rixa, essa briga de fato, igual o homem, o ser humano, se desentendem entre si. No mundo espiritual, isso para mim não existe. Que todos estão unidos no mesmo propósito, que é matar, roubar e destruir. Sim. É. Não sei. Existem muitos mistérios. Existe, né, mas pelo menos biblicamente eu não encontro nenhuma base para falar, não, de fato, no próprio mundo espiritual, o próprio inimigo, né, os próprios demônios entre si também podem se desentenderem, podem se odiar, podem trabalhar um contra os outros, biblicamente. Eu não encontro isso. Muito pelo contrário, né, o reino de Satanás não é dividido. É, eu não sei, porque são ações pontuais que você está falando, né? Você está citando ações pontuais. É, não é dividido na tarefa do todo, entendeu? É dividido na perdição das almas, digamos assim. Sim, Agora, de mas resto, a partir do momento que uma alma já está do lado deles, já está vivendo com eles, não tem porquê aí. E podem fazer o que for. não O podem, diabo a quatro, literalmente. mas eu não vejo um demônio emburrado com outro porque fez uma coisa que não queria, não vejo isso.
Não vejo esse desentendimento como nós temos uns com os outros, nós temos de fato. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu não acredito. E aí? Alguém quer comentar isso aí? Dá pra seguir já. Tá. Então, aqui ele fala que as pessoas serão julgadas pelas suas palavras, né? E depois vem o sinal de Jonas. Nenhum sinal será dado a uma geração adúltera e malvada. O filho do homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. É no coração da terra mesmo que diz esse versículo? Depende da interpretação. No Por coração exemplo, da terra? Porque depende, então a mansão dos mortos ficaria no centro da terra, então a localização. se for uma interpretação mais católica, é isso aí. Jesus desceu à mansão dos mortos, ficou lá, tem algumas interpretações dizem que Jesus foi até o mundo dos mortos para pregar nos espíritos presos, né? Estavam em prisão. Então, está em segunda Pedro, acho que é terceira ou segunda Pedro? Segunda Pedro, acho. Não tem terceira. Segunda Uhum, Pedro, quando fala dessa prisão, os espíritos em prisão, que Jesus foi pregar depois que ele morreu, né? Pelo menos essa é uhum. a interpretação. Ah, a segunda carta de Pedro? É, Ah, eu não li essa daí ainda. mas Deve é ser. interpretativo. Aqui está falando quando Jesus morrer e depois só no domingo ressuscitar. Seria um milagre que eles veriam, né? Uhum. E Nínive? O que é Nínive? Da cidade do que Jonas foi pregar. E Deus E esse falou que ia Jonas foi destruir. parou. Ah, iria destruir? Deus ia destruir essa cidade. Aí pediu para Jonas ir avisar eles que ia destruir. Só que Jonas fugiu, porque ele não quis ir lá pregar. Aí veio o peixe, engoliu o Jonas e levou até a Nínive. Aí ele foi, pregou para aquele povo, o povo se arrependeu e não morreu. E Jonas ficou muito Caramba. bravo, e Jonas ficou bravo com Deus. Porque Deus fez um peixe compulsoriamente comer ele e Não, regurgitar numa cidade que ele não queria ir. não. Foi porque ele sabia que Deus é misericordioso. Ele ia fazer um trabalho de pregar a destruição e no fim Deus não destruiu nada. Entendeu? Ué, mas ele destruiu Sodoma e Gomorra. Não, mas ele não destruiu Nínive. Sim. Mas isso aqui é. Em que época que aconteceu isso? Não, isso bem antes de Jesus. Não, sim, mas. Esse profeta Jonas aí, ele tem o livro dele aí? Tem o livro de Jonas. Ah, entendi. Tá, Mas beleza. se eu não me engano, a história dele conta em Crônicas, Neemias, eu não lembro agora. Tem algum livro que conta mais a história dele. Além do livro dele. Só que eu não lembro agora qual que era. Entendi. Eu acho que é só o livro de Jonas mesmo, viu? Eu posso estar Não, não, enganada, mas eu só não, lembro da tem. história dele no livro de Jonas, que é o livro Não, dele. tem livros que contam um pouquinho mais da história de Jonas. Agora eu não lembro qual que é. Vai falando aí que eu vou procurando aqui. Oi, Gabi. Cortou.
livros que Pra contam mim mais sobre cortou Jonas. tudo. O que a Gabi falou, vocês ouviram? Não, Vocês estão cortou. ouvindo? E agora, vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Não, tô dizendo assim que eu também não me lembro, mas tem sim outras passagens que falam mais sobre a história de Jonas. Eu não sei se vocês já ouviram, né, esse relato. E eu também não me lembro agora se foi o Rodrigo Silva que explicou, não tenho certeza. Não tenho certeza. Mas foi um professor de teologia também, tá, quem eu estava Hum, escutando, que estava explicando por que que Jonas. Eu acho isso muito maravilhoso. Por que que Jonas foi vomitado por um peixe? Por que que tinha que ser um peixe? Por que ele teve que ser engolido por um peixe depois ser largado lá pelo peixe na cidade? Não sei se vocês já ouviram sobre isso. não. Por Eu quê? achei interessante mesmo. Eu Hã? acho que é um bom momento pra gente se aprofundar nessa história. É, a cidade de Nínive, o povo de Nínive, né, na verdade, é, era uma cidade idólatra, eles tinham outros deuses, e um desses deuses que eles adoravam, que eles idolatravam, era a figura de um peixe. E esse peixe ele era um mensageiro na, na religião daquele povo de Nínive. O peixe, ele era um deus mensageiro. E aí, Entendi. Deus usou justamente o peixe para que quando Jonas fosse vomitado da boca de um peixe, ou seja, de um mensageiro, que era o Deus que eles tinham no imaginário, Jonas tivesse credibilidade. Então, por isso que as pessoas ouviram ele, por isso que se converteram, né? Por isso que deram ouvidos para ele, porque que eles pensaram, meu Deus do céu, ele está saindo da boca de um peixe, de um mensageiro. Então, por isso que eles deram, assim, ouvidos mesmo. Quando Jonas começou a pregar, eles se converteram mesmo. Porque já Jonas conseguiu, claro, Deus na sua infinita sabedoria, né? Jonas conseguiu essa credibilidade. Porque ele veio da boca de um peixe, que era o que eles acreditavam ser um Deus mensageiro. Então, não tinha como eles não ouvirem Jonas. Ele meio que chegou assim, inserido no contexto daquelas pessoas, sabe? Eu acredito que nem Jonas sabia disso, viu? Ah, é, Mas mas o isso povo aí de não Nínive conta. entendeu. Isso aí não conta no livro de Jonas. Não, não conta. Mas historiadores, teólogos vão dizer que claro que se aprofundaram na cultura do povo daquela época e eles viram que o Cristo era um Deus, era um mensageiro, um Deus mensageiro, né? E aí Jonas Nossa, ganhou toda a credibilidade. o Jonas tem 4 capítulos. Pequenininhos. É um livro pequeno, exato. Nossa. Eu fiquei, meu Deus do céu, foi igual o Paulo, né? O apóstolo Paulo teve uma experiência igual com os gregos também. Quando ele estava diante daquele monte de estátuas. E aí ele encontrou uma sem rosto e falou para os gregos, perguntou para os gregos, né, por que que aquela dali não tinha rosto, não tinha cara nem nada. Aí os gregos falaram, essa daqui está separada, caso exista algum deus aí que a gente esqueceu de adorar, para ele não ficar irado pra gente, a gente deixa aqui o Deus sem rosto. Caso tiver algum que a gente se esqueceu de, ele vai servir para isso daqui. Aí Paulo falou, é? Que interessante, eu vou já dizer para vocês quem é esse aqui sem rosto que vocês não conhecem. Aí que ele fala sobre Jesus e a Grécia se converte também. Os gregos se convertem também. Muito interessante, né? Como, Entendi. como acho que profetas da Bíblia, claro, Jonas, eu acredito que Jonas não sabia, mas Paulo fez isso conscientemente. Usa a cultura daquele povo, né? Claro, de maneira bem, aquele jogo de cintura bem sábia, para levar o evangelho de Deus para as pessoas. Uhum. Interessante. Sim. Pedro achou aí a passagem que você estava procurando? 2 Reis 14 e 25, quando menciona Jonas, mas conta todo o contexto daquela época lá, né? Esse capítulo. Então ali Jonas está mais ou menos naquela época ali de Segunda Reis. Entendi. Interessante.
que é Jonas, ele estava mais ou menos no período entre Davi e Salomão, é isso? Acredito que sim. Interessante. Está falando que na primeira metade do século 8 antes de Cristo. Entendi. Ah, então não, então acho que foi bem depois de Davi e Salomão. Tá mais ou menos nesse período aí. Beleza, interessante. É o que eu acho que foi legal aprofundar, porque realmente é um mistério para quem não leu o Antigo Testamento, né? Sim. Aí tem uma fala aqui que é bem interessante, que tem a ver com o fim dos tempos. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará com esta geração no julgamento e condenará, porque ela veio dos confins da terra para escutar a sabedoria de Salomão. Quem é a rainha do sul? Aí você pegou. Boa pergunta, hein? Não é a rainha de Sabá? Não sei. Na verdade, eu realmente não sei. Porque tá bem explícito isso aqui, né? A rainha do sul se levantará. Pode ter muita interpretação. É porque na história de lá de Salomão vai contar da rainha de Sabá, que eu acho que ela era da Etiópia, e ela vai e visita Salomão, entendeu? Então, dá a entender nesse texto que é a rainha de Sabá. Foi uma rainha que foi visitar Salomão, ouvir eles, né, ouvir a sabedoria dele e tal. Hum, Eu vou procurar aqui. faz sentido. Faz bastante sentido. Isso aí. Para pegar um ponto interessante aqui para a gente poder finalizar por causa do horário, Hum, tem esse finalzinho aqui, quando eles falam, né, que a mãe de Jesus e os irmãos queriam falar com ele, né? E aí ele fala: eis que estão ali fora tua mãe e teu irmão que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Estendendo a sua mão para os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que estás no céu, este é meu irmão e minha mãe. E aí, relacionando esse trecho, lá em Lucas capítulo 11, também tem uma passagem que fala assim: ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios te amamentaram. Jesus, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, e se juntando com essa questão da árvore boa, que dá frutos bons, né? Então, Jesus está falando que, assim, quem faz a vontade de Deus, quem de fato serve ao próximo, quem faz o que Jesus fez, esse de fato é o bem-aventurado, né? Então sim. Jesus ele queria muito essa questão da santidade para as pessoas. Não é alguém que está acima de, assim, esse aqui é o top dos tops da galáxia, né? Não, Ah, sim. todo mundo consegue ser bem-aventurado desde que obedeça à vontade de Deus. Esse sim, quanto mais coisas você
quanto mais frutos você produz, mais bem-aventurado você é. Então, por exemplo, Maria foi uma mulher bem-aventurada, né? Por quê? Porque ela fazia a vontade de Deus, ela se submeteu totalmente a Deus. Então, Exatamente. o trabalho que ela teve de criar Jesus, de ver todo o sofrimento de Jesus, tudo que ela passou, e se mantendo humilde como serva e tal, né? Ela foi muito bem-aventurada. Então Jesus está falando assim, ó, vocês vão ser bem-aventurados se vocês se submeterem a Deus também. Então todos Das, esses todos estão aqui, são bem-aventurados também. Então das cabe a mulheres nós, na Terra, foi a mais bem-aventurada, né? Digamos. com certeza, naquela época, ter tido Jesus, com certeza, né? Eu acredito até que no geral, no contexto geral, ela tem, ela foi sim a mais importante, né, por ter gerado Jesus. Uhum. Eu achei, onde fala da rainha de Sabá, tá em 1 Reis, no capítulo 10, tá? Do versículo 1 ao versículo 13. E agora eu vou precisar dar uma saída. Ok. A gente já tá Tá bom? finalizando também. Mas só essa parte que eu falei pra Esther ontem, essa parte sobre Maria, né? Que é uma importância por ser uma referência para as mulheres, né? Porque no Uhum. cristianismo você vai ter das figuras mais importantes, geralmente são masculinas, né? E é importante você ter uma figura feminina muito importante, porque você tem um modelo a qual se seguir, né? Uhum. Então E o essa legal, figura seria a Maria. e o legal é que não é um modelo tipo de uma pessoa super poderosa, tanto homem quanto mulher, né? Mas Uhum. quanto mais você é servo, mais você é bem-aventurado, né? Então, quanto mais você é humilde, quanto mais Exato, você é era uma pessoa pobre, né? agradável, quanto É. mais você é agradável, não é nem fisicamente, mas de você ser agradável, de você ajudar. Você encontra várias pessoas que foram muito, de fato, bem-aventuradas, independente de situação social. Pode ser um cara muito rico, Uhum. um líder, um fariseu e tal. O cara fez a vontade de Deus, ele foi um bem-aventurado. Exatamente. Exatamente. É... Não, mas é isso, né? Porque o pessoal já tava. O ser humano ele tem essa capacidade de querer idolatrar as coisas, né? Muito fortemente. Então aqui eles já estavam querendo idolatrar alguém. A bem-aventurada a mulher que trouxe você ao mundo. Uhum, Já esperando que Jesus desse um. Falando, é isso mesmo, né? Façam, sei lá. E aí foi o contrário, né? Foi o contrário. Porque o próprio nome dele também era Deus Salva, né? Então uhum. tudo remete a Deus, no final das contas. Muito bom. Aí ele finaliza falando, né? Quem fizer a vontade do Pai, este é meu irmão, irmã e mãe. Então é uma família mesmo, né? Uma união Exato. entre irmãos. Igreja Essa da é, Sagrada Família. Nós essa é a temos. importância da congregação, de você estar junto com pessoas, porque ninguém é família sozinho. Então muitas pessoas hoje tendem a se afastar das igrejas e falar que é sozinho e tal, faz a vontade de Deus. Sim, Isso é impossível. Não tem como. é A, verdade. a- Você ser cristão é você servir alguém. Você está junto com outras pessoas, você está no meio de pessoas. Você ficar na Uhum. internet ali não te ajuda em nada, né? Sim, Tipo assim, exato. É verdade. terceirizar a função. A gente não tem que terceirizar a função, a gente tem que fazer isso em prática. Exatamente. É isso aí. Eu tava vendo, por exemplo, hoje, é, o Neymar, além de ser uma pessoa que desagrada muito à esquerda, o que é muito engraçado, ele também tem um instituto gigante que cuida de crianças. E ninguém fala disso, né? Uhum. Exato. Impressionante. Então, é,
são pessoas que têm muito dinheiro, tal, ganham muito dinheiro, mas se você for ver no final das contas, que acaba colocando muito dinheiro também em obra de caridade, né? Exatamente. Por isso que Deus multiplica na vida dele, né? Sim, verdade. Exatamente. Mas é isso, né, gente? É isso. É isso. Então, beleza. Semana que vem a gente faz esse encontro normal, mas vou passar para as 9h30, que é o horário que a turma consegue entrar, né? Sim. Por mim, tranquilo. Qualquer E coisa a semana gente que entra um vem. pouco antes e vai ficar conversando. Mas vamos mudar para 9h30 que é melhor. Tá. E Eu semana entro que 9 vem horas. eu vou ter a bendita aula de novo do professor. E ele tá acabando esse horário mesmo. Então, vamos deixar para 9h30. A gente entra umas 9h15 para começar a conversar sobre as coisas, depois vai direto. Fechou? Beleza. Boa noite aí, Então, pessoal. boa noite a Bom feriado. todos. Tchau, gente. Boa Para noite. Um vocês beijo. também. Tchau, tchau. Tchau.